É o Caleri, é justamente essa questão do Caleri. eh, Ele jogou pelo São Paulo, fez um dos gols do título da Copa do Brasil, foi um cara muito importante e tal. Saiu de cena para fazer uma operação no seu tornozelo, que jogou machucado boa parte do tempo, e agora tá aí para voltar e tudo mais. Tem esse papo aí. Pode não renovar, talvez que tenham proposta de fora do país, mercado americano, mexicano, da onde quer que seja. Mais um abacaxi, vamos dizer assim, Arnaldo, para o São Paulo resolver. Ainda não oficializou a chegada do Lucas, a expectativa é grande. Tem aí o Bobadilha que está por uma assinatura, mas não fechou ainda. E agora o Caleri, um dos principais nomes do clube. E tem contrato longo ainda, né? Até o fim de 2026 é o contrato do Caleri. Mas aí está com essa questão, como diria o outro. Por incrível que pareça, uma coisa está ligada à outra, né? Enquanto o São Paulo vai ao mercado, contrata, se reforça, planeja 2024, alguns que estão lá há mais tempo ou querem valorização ou querem saldo de atrasados. E o Caleri e seus empresários querem as duas coisas nesse momento, né? Sair do São Paulo, a multa contratual dele é bem razoável. Está lá nos 50 milhões de euros e tudo mais. O contrato é longo. Ganha bem pra caramba. Mas os empresários querem que ele ganhe mais. Querem que ele ganhe, por exemplo, o teto do clube. O que está sendo observado pelo empresário do Caleri nesse momento? O São Paulo, para 2024, trouxe o Rames, vai começar a pagar o Rames. A cena com a renovação de contrato do Luciano e a cena com a renovação de contrato do Lucas de 3 anos. O Caleri quer entrar nessa barca. O empresário quer que o Caleri entre nessa barca. Né? Vale lembrar o seguinte, Mauro sabe bem disso. O Caleri é um jogador peculiar, ele nunca pertenceu a um clube. Ele sempre pertenceu ao grupo de empresários, desde o começo da carreira. Desde que o São Paulo foi tirá-lo do Boca lá atrás, e depois ele começou a peregrinar pela Europa, ele com aqueles clubes satélites, ele pertencia a um grupo de empresários. Agora ele pertence, a maioria dos direitos, ao São Paulo. Mas esses caras continuam tomando conta da carreira dele, como se administrassem um clube. E estão ligados no mercado, nas coisas acontecendo. O contrato dele é um dos mais complexos, né, com o São Paulo. Quando ele voltou ao São Paulo, já tinha aquela cláusula de renovação imediata mediante metas, e o contrato dele é cheio de metas. Inclusive metas individuais e metas por título. Hoje é muito comum isso. Então, por exemplo, Copa do Brasil. O São Paulo paga o bicho, digamos assim, na Copa do Brasil para o elenco todo, mas alguns jogadores têm bichos particulares nas cláusulas contratuais. Então, algumas coisas para esses jogadores, caso do Caleri, estão em atraso ainda. O São Paulo não saudou. E aí, junta uma coisa a outra. Os empresários veem alguns atrasos, veem os outros serem valorizados e querem valorização do seu agenciado. Então, basicamente, não é uma cortina de fumaça. Que tende a gerar uma outra. Os movimentos todos esqueceram um pouco o Caleri e a sua lesão no tornozelo. Estão cuidando do Lucas, do Luciano, do Bobadilha, do Ferreirinha, e aí o Caleri, opa, eu sou aqui digamos, o ídolo da turma, um dos ídolos, e quero ser o principal ídolo, quero estar no topo da pirâmide. É basicamente isso que está acontecendo. Guardando as semelhanças, muito o que acontece com times campeões com jogadores grandões campeões recentes. É mais ou menos, por exemplo, o que quer o Gabriel Barbosa no Flamengo, né? O Bruno Henrique renovando, o outro sendo contratado, tal, ele quer, né? Ele tem contrato, o Caleri tem contrato, mas ele quer algo mais, né? Para permanecer satisfeito. É basicamente isso. É isso que eu falo, gente. Jogador de futebol, ainda mais pós-Lei Pelé, ele é guiado pela vaidade, pelas vontades e pelos seus agentes. O apego a jogadores de futebol por parte do torcedor, eu acho uma grande tolice. Tem apego à camisa do seu time. O recheio é simplesmente ocasional. Pode ser um, pode ser outro. Aquele que idolatra jogador, treinador, está com um sério problema.
Eu ia passar essa bola para o Mauro com relação a isso, né? Esse movimento do Caleri relacionado, semelhante à questão do Gabigol, mas com a diferença que o Gabigol teve uma temporada muito ruim no Flamengo, mas está em vias aí de renovação. O Caleri nem isso. Mas o Arnaldo disse bem, né? O cara vê as coisas se movimentando no clube e vai lá e começa a fazer seu pleito também, que é uma coisa que acontece com um time que tem jogadores bons ou estrelas. O que você acha? Olha, eu não sei o que disseram pro Caleri quando ele foi contratado, né? Mas eu imagino que não devem ter dito para ele nada do tipo, ó, estamos nadando em dinheiro, podemos fazer grandes contratações. Eu fiz uma entrevista com o presidente de São Paulo nesse ano, há vários meses. Ele falava em austeridade, em controle das finanças, dizia que o Caleri era o jogador mais caro do elenco e que ele era bem mais barato do que vários, por exemplo, do Corinthians. Tudo eu acho que bate realmente. Então você traz o Caleri e fala, Caleri, vem ajudar o São Paulo, pô, você é ídolo da torcida, eu tenho isso aqui para você. Um belo salário, né, mas não é um salário tão alto quanto outros jogadores. Aí, no meio do ano, o presidente contrata o Rames Rodrigues, que, segundo se noticiou à época, não custou muito em 2023, mas tem aí grana para receber no ano que vem, luvas, etc. Ou seja, já comprometeu. Eu acabei de ler aqui um tweet do André Hernan, dizendo que o Bobadilha pode ser contratado, mas que vai pagar uma grana maior em 25. Quer dizer, vai rolando. Bota para 24 Rames, bota o Bobadilha para 25. E vamos embora, vamos rolando. Então, assim, mudou o patamar. Muda o patamar salarial, muda o patamar de investimento. O clube não tem dinheiro, segundo o Rodrigo Capello, que teve acesso a um relatório financeiro do São Paulo, estourou completamente o orçamento do Casares desse ano, mesmo com a premiação milionária da Copa do Brasil e com as rendas altas derivadas da boa campanha que levou o título, correto? Então, assim, ele ganhou dinheiro com bilheteria, ele ganhou dinheiro com a premiação e ainda assim estourou o orçamento. Aí o Caleri pensa, vem cá, agora mudou o negócio. Quando eu cheguei aqui, a realidade financeira era uma. Agora é outra, então também quero. É isso. É mais ou menos como acontece lá. O Bruno Henrique ganha 3 anos, o Everton Ribeiro fala, eu quero 2. Aí o outro quer renovar antes. Esse tipo de coisa acontece quando os dirigentes dão passos equivocados. E mudam. No caso do Casares, do São Paulo, ele muda completamente a sua política de austeridade para aquela. Vou gastar, vou tentar ganhar um título e vou jogar lá para frente. Como deu certo esse ano, parece disposto a continuar arriscando. Gostou. Aquele cara que entrou no cassino, jogou, ganhou e falou, cara, vou continuar. Porque é como no cassino, você joga achando que você vai ganha título e tal, e você vê que a conta mesmo assim não fecha. Mas e daí? Isso é de menos. Vamos embora, vamos levando. Esse é o padrão de gestão dos clubes do Brasil já há muito tempo. Então, acho que o jogador muda um pouco seu discurso em função da mudança dentro do clube. Né? E ele sabe que ele é o principal jogador, assim, o mais querido da torcida. O Lucas tem ali um carinho especial do torcedor porque começou no São Paulo e tudo, foi um jogador que ganhou um título lá atrás, aí houve esse jejum, ele volta, ganha de novo um título, jogou bem. Mas o Caleri é aquele cara que, até pelo temperamento, pelo comportamento em campo, acho que é o cara que tem uma identificação muito grande. Então ele pensa, bem, se o outro está ganhando tanto, também quero. Eu acho que é natural que seja assim. Eu acho que qualquer empresa é assim, né? Você tem lá um funcionário que é importante da empresa, ele ganha um salário X, a empresa só pode pagar aquele. Aí atrás um outro de outra empresa ganhando mais. Opa, peraí, esse cara faz mais do que eu, porque ele ganha mais do que eu. Você vai torcer o nariz também. Eu acho que passa por aí. Com a diferença, o jogador de futebol, quando ele é um jogador que tem prestígio com o torcedor do clube que ele defende, ele tem essa carta para jogar, que é a carta da paixão do torcedor pelo jogador, que gosta do jogador e não quer vê-lo fora. E aí ele pode jogar com isso. No caso do Gabigol, lá no Flamengo, eu acho que esse prestígio caiu bastante. O Caleri não. O Caleri, a torcida de São Paulo, ama o Caleri. E ele faz para merecer. Então, eu acho que passa por aí. Não é uma coisa inédita, mas que acaba acontecendo. Essa história, Júlio, chega na semana da história do déficit do São Paulo e na história dessa possível contratação do Bobadilha, o jovem lá de 22 anos do Cerro Porteño. Então tem isso, tem todos esses ingredientes aí na mesa. Você está mutado. Segue mutado. Na verdade, não ouvi. né? Pode falar, Júlio. Enquanto o Júlio resolve aí, você pode falar. Eu acho que essa situação ela vai além dos compromissos já firmados, né? Então, em tese, quando o cara assina um contrato por X anos, para um salário tal, com multa X,
ele está satisfeito. Mas é o que o Mauro falou, as coisas vão acontecendo e às vezes o clube vai mudando de rumo. Então, assim, quando o São Paulo dá o passo do Rames e do Lucas, ele tem uma influência muito grande, esse passo. Sim, no caso do Lucas, especificamente no título da Copa do Brasil. Fato, ele foi determinante. Mas ele tem uma influência grande em relação à missão da comissão técnica, que passa a ser agrupar esses jogadores, mas também tem um passo em relação à direção que passa a ser contentar esses mesmos jogadores, cada um se acha mais importante do que o outro. O Caleri tem esse aspecto. O Lucas deve achar que veio da Premier League e aceitou um empréstimo do São Paulo. O Luciano fez mais gol que o Caleri, né, Mauro? Esse ano. Então ele fala, não, eu também quero o principal. E o Rames fala, eu sou uma estrela super mundial e tal, não sei o quê. Então também quero ser o... Então, é um efeito cascata, né? E acho que esse passo, eu sempre fico pensando, e pelo que eu apurei, o São Paulo não teria trazido o Rames se o Lucas, uma semana antes, tivesse dado o ok lá atrás. Certo? Como era uma incerteza em relação ao Lucas, o São Paulo trouxe o Rames. E aí agora é um problema do técnico em agrupar 4 jogadores que não conseguem jogar juntos, isso é fato, e da direção, que é equalizar e inflar a sua folha de pagamento a partir de movimento para qualquer um dos 4. Essa é a minha visão. Você entende? Não, essa coisa de contratar jogador caro, estrela, você precisa pensar muito bem antes de fazer esse movimento. Porque tem um efeito cascata sempre implícito aí. O Júlio já está de volta. E aí, Júlio? Vocês me ouvem? Agora sim? Agora sim? Boa, legal. Eu estava ouvindo o Mauro, o Arnaldo. É por aí, óbvio, a história é essa, né? É uma questão que eu acho que parte muito mais de empresários, agentes, do que dos jogadores. Mas a manchete vai ser Caleri quer mais dinheiro, não vai ser o empresário fulano e que é sócio do outro, que é atrelado ao escritório daquele outro. Não são esses os caras que vão aparecer, né? Aparece lá o nome do jogador. E o jogador tem que ter muito cuidado com isso para não arranhar algo que é muito valioso para ele, que é a imagem. E no futebol, você tem uma coisa que diferencia de outras empresas, né? Como o Mauro citou. Até pode acontecer em outros setores, mas no futebol isso acontece bastante e acontece publicamente. Que mas puxa vida, se o Caleri tem contrato, e contrato longo, e ganhando bem, que ele cumpra o contrato. Se ele não quiser obedecer esse contrato, ele pode pagar a multa e ir embora. Mas não é isso que acontece muitas vezes, né? Você tem que renovar com o cara, ou você tem que dar sinais, ou bônus, ou o que quer que seja, em troca da vontade, da dedicação. Quer dizer, o cara tem contrato, mas aí o cara tá insatisfeito, ele não treina com a mesma dedicação, ele não joga do mesmo jeito, ele acaba saindo daquela dinâmica importante para um time de futebol. E isso é um baita de um absurdo. E isso acontece direto no futebol. Direto. Tem que vender, né? Tem que vender o jogador, porque senão... Felipe Coutinho quer ir para o Barcelona. Então o Liverpool fala, não quero. Tem contrato, eu não quero vender. Não estou afim de vender. Aí o cara parece com dor nas costas. Aí ele é chamado para a seleção brasileira e ele joga. Ué, cadê a dor nas costas? Lembramos. Então o clube precisa lidar com o jogador fazendo corpo mole se o desejo dele não for obedecido. Não estou falando que o Caleri vai fazer isso, tomara que não, mas eu acho que o clube acaba, no meu ponto de vista, o São Paulo precisa ser firme nisso. Se tem contrato, se é longo, o cara vai lá e joga, meu. Vamos ver, se fizer corpo mole, aí a gente entra numa outra seara. Eu não acredito que o Caleri tenha esse perfil, mas acho que o clube não pode virar refém do jogador o tempo inteiro. Mas daí, Júlio, desculpe te cortar, mas só para acrescentar um negócio, mas daí eles jogam com... Aí, acho que eles têm razão, todo o staff e o jogador. Se tem algo que não está sendo cumprido, atraso, cláusula, direito... Tudo bem. Sim, aí vai. Sim. Aí é o pretexto, né? Aí vai com tudo.
É o que a O clube brecha que tem o que São fazer a Paulo dá. parte dele, né? O clube tem que fazer a Exatamente, parte é isso dele. aí. É isso aí. Senão o argumento é anterior, né? Você que não está me pagando o Exatamente. combinado. Né? Sim. Uhum, Agora, estou falando de uma forma mais geral, que isso acontece muito no futebol. Né? uhum. Do jogador quer mais porque o outro ganha mais e não sei o quê, e aí começa a fazer corpo mole, aí, ou quer ser vendido, ou quer isso, quer aquilo. E acho que os jogadores têm que tomar cuidado com o que os seus empresários fazem e pedem também, porque no fim é o nome deles que tá na linha ali, na linha de frente. No meio dessa história toda, o São Paulo está se aproximando aí do meio-campista Bobadilha, do Cerro Porteño. Você conhece esse jogador, Mauro? O que você acha? Eu vi muito pouco. É um volante, né? Até pesquisando sobre ele. É um volante, 22 anos, jogador jovem. Talvez aí para saída eventual de um Pablo Maia ou coisa parecida, estão buscando outro jogador, né? Agora o jogador não é tão caro, mas também o que é barato para São Paulo está estourando o orçamento do Casares, né? Pois é. No meio desse rolo de orçamento tem essa história do Bobadilha que não está fechada, né, Arnaldo? Tava lá, tá por uma assinatura, tá quase e tal, mas tem concorrência, e concorrência forte. São vários fatores, né, Tironi? Primeiro, o que o Mauro falou. Para o São Paulo comprar um jogador, o último jogador que o São Paulo contratou mesmo foi o Galo. Aí aquela coisa, não sei o quê, criptomoeda, tal, não sei o quê, do banco. Para contratar um jogador, para ter dinheiro vivo, o São Paulo tem que primeiro parcelar e depois pactuar muito bem pactuado com o clube detentor dos direitos. No caso da negociação com o Cerro, o São Paulo vai adquirir parte dos direitos, não a totalidade. O Cerro pensa na promoção do jogador que é jovem e talvez numa revenda para ele manter 40% dos direitos. O São Paulo está comprando 60%. E além de tudo, aí tem a negociação salarial com o jogador e tudo mais. Então, não é uma negociação simples. Com o Cerro praticamente apalavrado e a lebre levantada desde o começo da semana, o mercado, quem tem mais garrafa vazia para vender, cresceu o olho. Quem quer jogador dessa posição. E são vários clubes querendo, hein, jogadores dessa posição, segundo volante. Né? Ainda mais por um custo não tão alto, porque o futebol paraguaio não tem tanto poder de barganha. Né? Por exemplo, a gente fica falando também, tem um mundo aí imaginário. O Palmeiras é um deles. Se o Palmeiras quiser atravessar e passar na frente e pagar mais, ele consegue, né? Porque ele tem esse poder para o jogador e para o clube. Aí depende muito do estágio da negociação, da palavra, da assinatura e tudo mais. Se o Vasco quiser atravessar, que é um dos concorrentes, agora com o Alexandre Matos, que é um executivo que vai para cima do mercado e vai contratar, também pode. Mas aí tem uma questão, né? Curiosa. Com novos integrantes dessa elite futebolística brasileira, tais da SAF. O Vasco não pagou o São Paulo, não pagou o Corinthians, não pagou o Atlético, o Vasco desse ano. Então veio a SAF do Vasco, contratou os jogadores, Léo Pelé, Lucas Piton, Jair, e não pagou ninguém. E vai para o mercado pela segunda vez. Vai lá, vai para. Então, tem uma série de questões aí que envolvem aí, os clubes de futebol brasileiros, que em relação aos rivais sul-americanos tem muito mais poder, mas é até a página 2. Né? Se você reparar, negociações entre esses clubes brasileiros ou são trocas ou são aquelas questões que são parceladas por anos, porque um deve para o outro. O Fluminense lá atrás não pagou o tal, agora eu vou contratar tal, então eu desconto X e vou pagar em 20. É isso que acontece. Todo mundo tem uma dívida passada com o jogador, não paga. É uma coisa impressionante isso. É uma coisa impressionante. Então, e aí, hoje, como não tem o passe, essa situação fica muito em relação a empresários que têm jogadores em vários clubes. E muitas vezes ele, vamos fazer esse negócio desde que você leve outro jogador, desde que você repasse outro jogador, né? Que é chantagem muitas vezes, né, Mauro? Exato. Muitas vezes é uma chantagem, né? Isso. Pode parecer apenas um negócio, mas não é, né? Não é.
Então, esse negócio do Bobadilha aí, Tironi, o São Paulo, para ter a última assinatura, ele tem que amarrar tudo muito direitinho, senão ele não terá a última assinatura, né? Aliás, uma curiosidade, estava dando uma olhadinha aqui no SofaScore, que é um site muito importante, né, de estatística, vocês todos conhecem e tal, de avaliação de jogadores, mapa de calor, estava dando uma olhadinha nas últimas atuações do Bobadilha, que eu realmente só lembrava dele dos jogos do Cerro contra o Palmeiras na Libertadores. E ele já aparece como jogador de São Paulo. Já aparece o escudinho de São Paulo. Opa, fechou. O SofaScore diz que o Bobadilha é de São Paulo.